Não demorou muito tempo até que o Scott Cawthon estivesse fazendo mais um novo Five Nights at Freddy's. E dessa vez, FNAF 4, que era para sair em outubro de 2015, para ser aquela data comemorativa do Halloween, mas como todo bom FNAF, ele acabou saindo dia 23 de julho de 2015, marcando assim o fim do primeiro arco de Five Nights at Freddy's. Bom, pessoas, hoje nós vamos reviver o que aconteceu entre o FNAF 3 e o FNAF 4, falar um pouco mais de detalhes do que aconteceu nessa época e também, né, algumas coisas interessantes que aconteceram na comunidade, voltar no tempo, que é uma boa e bela nostalgia de Five Nights at Freddy's. Nós estamos fazendo aqui uma sequência de vídeos retratando as coisas que rolaram, coisas que foram confirmadas ou desconfirmadas, enfim, eu estou trazendo uma bela de uma nostalgia para vocês, lembrando a época clássica. E será que Five Nights at Freddy's 4 é o melhor da franquia? É o grande FNAF que o Scott Cawthon já fez? Tudo isso nesse vídeo de hoje. Então, pessoas, já deixa um gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado já por estarem assistindo. Fica confortável, pega uma água, fica de boinha, sei lá, no sofá, na sala ou aí no seu quarto, e vamos ver então como foi Five Nights at Freddy's 4. A primeira coisa que eu tenho que já trazer para vocês é que a gente tem que andar um pouquinho no tempo entre o lançamento de março de 2015, que foi o FNAF 3, até chegarmos no FNAF 4. Bom, uma das coisas mais impactantes que eu lembro na época é que tivemos finalmente a entrada dos brasileiros na franquia. Não que já não tivesse brasileiros acompanhando, eu mesmo já falei em outros vídeos que eu já tava vendo FNAF desde o FNAF 1, mas foi nesta época que Renan Souzones, o grande pai de FNAF aqui no Brasil, entra justamente fazendo suas teorias, pegando basicamente o que o MatPat e outros teoristas falavam na época e trazendo os seus vídeos. Quem não se lembra é o do Renan gravando na cozinha da sua casa, falando como que era Five Nights at Freddy's e o que tava rolando nessa história muito doida. Não só isso, mas a comunidade tava cada vez mais forte, cada vez crescendo mais, mas meio que muita gente sentiu que o FNAF 3 foi meio que esquisito. A galera achou que seria mais doido, mais animatrônicos e mais bichos insanos, e aí a gente só tinha um animatrônico e basicamente, entre aspas, o fim da franquia. Eu lembro que todas as teorias e todas as coisas estavam apontando que FNAF 3 era o último FNAF que ia ser feito, justamente marcando o ponto final pro grande assassino da franquia e também, né, aniquilando todas as possibilidades da Fazbear Entertainment de se reerguer, ou de que justamente nada mais poderia acontecer, ou que FNAF não teria mais nada para mostrar. Isso também se devia justamente aos teasers do site do Scott Games, se vocês se lembram, tinha os teasers lá mostrando algumas coisinhas, né, falando aquela coisa. Vocês lembram na época que era pegar a imagem e mostrar, sabe, estourar ela, ou mudar, né, dentro do Photoshop pra talvez ter algum segredo, ou até dentro do site do Scott Games ter códigos ou coisas que dariam mais pistas. Mas eu lembro que na época teve até o chapéu do Fred e depois o chapéu desapareceu, como se não tivesse mais nada lá dentro. Então é como se a história tivesse sido encerrada, justamente que até no Scott Games estava dando a entender isso. Mas como a gente não poderia estar mais errado, porque coisa de semanas depois do lançamento do FNAF 3 e esses chapeuzinhos que apareceram, a galera tava até se perguntando, será que ia ter mais? Será que agora acabou? Finalmente, né, tivemos aí 3 FNAFinhos, já era? Mas estávamos todos enganados, porque o Scott Cawthon chegou e mandou The Final Chapter. Na verdade, não era uma trilogia, mas sim uma quadrilogia. É quadrilogia que fala? Deixa eu ver aqui. Olha só, eu descobri aqui no vídeo que tava certo, mas também pode ser chamado de tetralogia, que seriam 4 obras para fazer parte do mesmo arco. Eu falo que o FNAF 4 é justamente para marcar o fim desse primeiro arco de FNAF, pois justamente o Scott Cawthon já tava dando a entender isso na época, inclusive no teaser do Nightmare Freddy e nos outros teasers que eu vou mostrar aqui para vocês também. E se vocês se lembram das outras nostalgias que a gente teve até então, o FNAF 3, as pessoas estavam esperando que ia ter a resposta de quem deu a mordida de 87. E como essa era a grande dúvida na época, que porque no FNAF 2 a gente não teve uma resposta, meio que tava muito vago, né? E a galera tava esperando essa resposta vir no FNAF 3, mas no FNAF 3 a gente teve o desfecho do vilão, justamente, que era o William Afton morrendo ali no Springtrap. Sério que eu tenho que falar pra vocês, na verdade,
curiosidade, que William Afton não tinha um nome. O próprio coelho que morre ali na parte dos fliperamas, na sala secreta, ele era só chamado de Springtrap ou Springbone. Ele não tinha um nome, não tinha o nome do assassino. Isso só veio a surgir nos livros, a primeira trilogia, Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet. Nunca teve o nome William Afton propriamente dito em nenhum jogo de FNAF, até agora mais recente no Into the Pit. Então FNAF ainda tinha vários mistérios para serem respondidos. A gente tinha meio que, talvez, entre aspas, o fim da empresa e até o fim do assassino, mas coisas como a mordida de 87 ainda eram um grande debate dentro de toda a franquia e pela comunidade, né, não só daqui do Brasil, mas também lá fora. Enquanto o Renan Carzones já estava trazendo os vídeos e mostrando pra galera o que estava sendo debatido e a comunidade brasileira crescendo cada vez mais, tinha justamente mais teasers saindo. O próximo sendo do Nightmare Bonnie, falando, gente, vai ter um novo FNAF, FNAF ainda não acabou. E aí tinha justamente aquela coisa da mordida. Será que foi o Nightmare Freddy? Foi o Nightmare Bonnie? O próximo teaser ainda sendo a Nightmare Chica com o Nightmare Cupcake? E depois ainda viria o Nightmare Foxy. A palavra Nightmare não era tão clara ainda, mas justamente nos teasers, a galera fazendo, né, a diquinha que eu falei pra vocês de clarear aquela coisa toda, que a galera fazia aos montes de 2015, nos teasers do Scott Calton, tava falando Nightmare, a palavra, né, justamente dos bichos, e aí fala, pô, peraí, é o Foxy, mas é um Nightmare Foxy, uma nova versão do animatrônico. E também outras palavras, como Out of Order, e outras coisas também escondidas nesses teasers. E aí a galera tava toda, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Tá tudo muito doido, o Scott Calton agora vai mexer com pesadelos, o que tá rolando? Mas nesse meio tempo eu tenho que dar uma quebra no gelo, porque aconteceu algo muito doido nessa época também. Nesta longínqua terra de 2015, uma galera acabou encontrando um lugar chamado Freddy's Pizza. Sim, eu não tô nem zoando, a galera nos Estados Unidos acabou achando um lugar chamado Freddy's Pizza e o lugar não parava de receber ligação telefônica perguntando se era da Freddy Fazbear Pizza. E aí, coitado dos caras, mano, era a ligação toda santa hora. Parou até no jornal na TV, tá ligado? Virou notícia. A galera falando, ah lá, ó, Freddy Pizza, a galera não pode ligar por causa de um jogo aqui. E aí o Scott Calton, olha só, em abril isso, teve que se pronunciar falando, gente, não tem número do negócio, não existe telefone, nada que fala que Freddy Fazbear Pizza é real. E essa Freddy's Pizza, coitado, os caras não é de verdade. Eu lembro, né, que teve alguns youtubers zoando, né, teve gente falando, ah não, existe mesmo, mas... bem, depois de um tempo, os caras tiveram que trocar o telefone, acho que até trocaram o nome do lugar pra parar com as ligações. Mas uma coisa que ficou muito evidente é que Five Nights at Freddy's dominou praticamente o YouTube inteiro em menos de um ano. E outra coisa bizarra é que o negócio saiu do YouTube e começou justamente a ter essas coisas do telefone, a galera ligando pra lugares, perguntando se era Freddy Fazbear Pizza. Teve também, né, o começo dos cosplayers também, e a gente fazendo muita arte, era muita coisa, meu Deus do céu. O negócio virou um fenômeno. Se hoje nós temos, por exemplo, The Amazing Digital Circus e outras coisas que às vezes explodem na internet, como Skibidi Toilet e por aí vai, em 2015 era Five Nights at Freddy's. Voltando aos teasers que eu tava falando pra vocês, teve ainda um teaser de um chapéu roxo, que a gente vai descobrir depois de quem que é, mas na época, até iluminando, tava lá, propriedade da Fred's o quê? Diner, sei lá, um negócio meio estranho no final. A gente veio a descobrir depois que era propriedade da Fredbear's Family Diner, mas já estava ali os sinais da nova localização, que não era mais Freddy Fazbear Pizza, mas sim um outro lugar mais antigo. E foi aí que algumas pessoas já começaram a teorizar de que justamente quando a gente escuta o Phone Guy falando no FNAF 2, ele estava se referindo a esta empresa, a este lugar que veio antes do FNAF 2. Agora, ó, eu quero que você esqueça tudo o que você ouviu sobre o local antigo, tá? Algumas pessoas têm tipo uma impressão negativa da empresa. Aquele restaurante antigo meio que foi largado pra apodrecer por um bom tempo, mas ó, eu te garanto, a Fazbear Entertainment está comprometida com família, diversão e, acima de tudo, segurança. E outra coisa que eu quero que vocês entendam, até então a sequência era FNAF 2, 1 e 3. Passando, né, justamente FNAF 2 em 87, FNAF 1 em 93 e FNAF 3 em 2023. Ai, nossa, que tempo bom, né? Nossa, tinha pouca coisa pra gente poder ficar quebrando a cabeça. Nossa, diferente de hoje, que, meu Deus do céu. Ainda tivemos mais um teaser do próprio Nightmare, que aí a galera falou, pera aí, que animatrônico
animatrônico é esse que a gente nunca viu? Porque até então os 4 tava de volta, né? Bonnie, Chica, Fox, o Fred, né? Até aí beleza. Agora, o que é esse bicho aí? Ninguém sabia o que era, mas ainda tava lá, propriedade Family Diner, ou seja, uma outra localização. E ainda assim, tivemos mais um teaser do Plush Trap, o que a galera ficou mais confusa aqui. Peraí, agora é o Mini Springtrap, é o filho do Springtrap, o que tá acontecendo? E ainda vinha escrito, coisas terríveis vêm em pequenos pacotes. Então, tipo, meu Deus, o que tá rolando, o que o Scott tá aprontando? E isso, pra vocês terem uma noção, saiu justamente entre março até mais ou menos maio, junho daquele ano. Eu me lembro de algumas discussões dessa época, a galera falando que possivelmente iria mexer com os pesadelos e de que toda a saga de FNAF seria um sonho. E eu sei disso, que também acabou ficando mais popular depois do lançamento do FNAF 4, mas já um pouco antes, por conta do nome Nightmare, a galera já tava falando que seria tipo os pesadelos ou coisas que uma criança estaria imaginando, e de que FNAF toda a explicação seria baseada no sonho. Mas até então isso eram teorias da época, que eu também tenho que colocar aqui pra vocês saberem que isso rolou e já não é de hoje. Mas para todo mundo ficar ainda mais surpreendido, no dia 13 de julho de 2015, o Scott Cawthon lança finalmente o trailer de Five Nights at Freddy's 4. Só que teve uma coisa, né, depois desse trailer. O Scott Cawthon acabou comentando na Steam, eu infelizmente não consegui achar, mas eu vi muitas pessoas falando a respeito de que o Scott já tinha terminado o jogo. Ele falou, ó, gente, eu terminei o game já e tô já meio que pulindo, finalizando. E aí o que aconteceu? Peraí, mas você não ia lançar só final do ano, fi? Então você tá lançando o trailer agora, beleza. Não tem problema, o jogo lança daqui 3 meses. Mas aí, pra surpresa de todo mundo, no dia 23 de julho de 2015, era lançado FNAF 4. E aí, cara, tomou todo mundo de surpresa, porque tava todo mundo planejando pra outubro. Mas aí o Scott Cawthon, ele veio, né, justamente, ó, gente, vou fazer o seguinte, eu ia lançar realmente pra outubro, mas lá em outubro eu vou lançar uma DLC pra vocês, pode ser? Lá em outubro eu lanço, né, o Halloween Update. Então vamos ficar tranquilo e o bagulho vai ser doido. Todo mundo gostou, todo mundo viu, pô, vai ter mais coisa envolvendo FNAF 4. FNAF 4 deve ser muito importante assim, né? E quando a galera começou a jogar, perceberam algumas coisas um tanto quanto esquisitas. A primeira coisa é que você não tinha minigames secretos. Todo jogo você vê basicamente o que tá ali e ele é muito direto ao ponto. O único minigame que existe, né, que você pode fazer e ter um bônus ou ter alguma coisa diferente é justamente o brincar com o Plush Trap, que você tem que ficar esquematizando certinho o tempo dele em cada noite para ele poder ficar sentadinho no X na sua frente. E se você fizesse certo, você ganhava mais 2 horas na sua próxima noite. Eu falo isso porque a galera começou a falar, tá, beleza, a primeira noite não é lá aquelas coisas, cadê os animatrônicos, não tô vendo eles, aí a gente tá dentro de um quarto, um negócio meio estranho. Quando foi perceber que o negócio não era mais você ver os animatrônicos e se defender, você tinha que escutar eles ouvindo meio que a distância o que eles estavam fazendo. Todos os animatrônicos, eles têm uma mecânica de som, seja justamente para um lado vira a Chica, do outro lado vira o Bonnie, e também para você evitar que o Foxy entre no quarto e fique, né, justamente no armário da frente. Mesmo assim, você tem como se defender um pouco do Foxy se você chegar nele e ficar fechando o armário, né, evitando que ele saia. Fora que você tem que ficar olhando nas suas costas pros Freds, né, os mini Fredicos, Friddles, não ficarem se juntando pro Nightmare Freddy poder vir e meter a porrada na tua orelha. O mais interessante foi que isso pegou todo mundo de surpresa, porque até então FNAF 1, 2 e 3, a gente vê as coisas, põe o bicho pra um lado, vai, põe máscara, aquela coisa toda. Mas no FNAF 4, como você depende de som, é aquela coisa, se você tem um fone de ouvido bom, você ia dar bem. E a galera que não tem fone de ouvido bom? E a galera que tentou jogar pelo celular esse negócio? Imagina, né? Aquela caixinha ainda em 2015? Meu Deus do céu, deve ter mamado que dava até medo. Fora também que dava uma sensação de impotência maior ainda. Enquanto os outros você tinha que se defender e pensar na bateria, aqui não tinha essa preocupação. Você tava com a lanterna, né? E ficando olhando para um lado e pro outro. A lanterna era infinita. Mas o grande problema era justamente os barulhos. E justamente ficava mais tenso ainda a cada noite. Isso dá uma sensação de arrepio na espinha tão grande por você não saber o que tá acontecendo. E se você ficar parado, você
basicamente vai derreter e você tem que fazer alguma coisa pros animatrônicos, sabe, pararem de ficar te atacando, e cada noite que passava ficava mais assustador e mais ainda dependendo do som, que fez com que o Five Nights at Freddy's 4 fosse um dos melhores que o Scott Calton já fez. Isso justamente porque quebrou toda essa perspectiva que a gente tinha de se defender, de cuidar de bateria, e agora a gente dependia de habilidade para poder se defender. Não só isso, mas também depender de um bom ouvido. Fora que você tinha que também ir nas horas certas, porque se você demorasse muito, o animatrônico já podia estar dentro do quarto, ou se você não ficasse fazendo as coisas com o Freddles, já juntava um monte e o Nightmare Freddy vinha pra cima. Enfim, tinha várias coisas diferentes acontecendo, o que tornou a gameplay muito mais divertida de jogar e também muito mais desafiante e assustadora. Só que outra coisa que a galera também percebeu é que não tinha, né, os minigames secretos, que nem eu falei pra vocês, mas a cada noite que você sobrevivia, tinha justamente o minigame de quem nós estamos controlando, e era uma criança chorando. Essa criança chorona acabou tendo esse nome, por mais que ela recebeu vários nomes ao decorrer da franquia. Meu Deus do céu, se eu listar pelo menos alguns aqui, é tipo Ivan, foi até virou Cassidy recentemente, mas não é Cassidy, pelo amor de Deus. Já virou Norman, Ivan McNally, e pelo filme também Garrett, que a galera teoriza bastante, e também, é claro, pelos nomes do próprio jogo, como Little Man, Brother ou Baby, ou Cry Baby também. Mas pra mim ainda é Crying Child e Bite Victim, ou chamado também de BV. Mas o mais interessante, nesses minigames a gente via justamente uma outra pessoa assustando esta criança que tava chorando pra tudo que é canto. E esse outro moleque que atormentava a vida da criança chorona é o Foxy Bro. Cada noite que a gente ia passando, a gente via mais um detalhe justamente do que estava acontecendo nessa época. A gente chegava aí até num restaurante meio estranho, que depois nós descobrimos que era Fredbear's Family Diner, e também depois em outros minigames nós descobrimos que nós estávamos em 1983, ou seja, seria até então o primeiro FNAF da linha do tempo, até antes do FNAF 2. Então seria FNAF 4, FNAF 2, FNAF 1 e FNAF 3. Só que esse meio que mostrando as origens do que aconteceu, ou pelo menos mostrando algo terrível que rolou para desencadear todos os outros eventos que a gente viu nos outros FNAFs. E a criança chorona, a cada noite que ia passando, ia sobrevivendo, né, aquelas criaturas bizarras. Mas uma coisa interessante que a galera percebeu é que durante as noites pode ser que role um áudio de trás para frente, justamente do FNAF 1, o que despertou várias teorias onde que talvez a pessoa que estivesse jogando ali seria justamente uma pessoa que estivesse jogando lá no FNAF 1. Talvez fazendo um paralelo entre o que a pessoa estava escutando do Phone Guy lá no FNAF 1, ela estivesse também sonhando com as coisas que estão acontecendo no FNAF 4. Mas a resposta mais satisfatória que eu posso entregar pra vocês é que, sim, a criança chorona é o protagonista do FNAF 4, mas tudo que nós estamos vendo foi também passado para o Michael Afton, o outro irmão da criança chorona que a gente veio descobrir justamente no Sister Location. Eu não tô querendo adiantar tantas coisas pra vocês, quem que é Michael Afton, que até então não teve tantas menções assim, a gente só tinha meio os guardas, aquela coisa toda, meio que foi nesta época que começou a surgir Michael Afton, e meio que ele começou a se tornar um personagem importante, e aí ele foi dado até como protagonista de vários FNAFs, por justamente o que vai acontecer no FNAF Sister Location. Eu tô adiantando um pouco as coisas porque é bom pra explicar. Michael Afton, o nome mesmo que a galera acabou desenvolvendo e descobrindo, foi lá no Sister Location. Aqui o Michael Afton é o Foxy Bro. Quando chegar o vídeo do Sister Location, eu vou trazer com mais detalhes como veio, né, essa formação do nome Michael Afton, e que virou, né, um dos maiores nomes de todos os jogos de Five Nights at Freddy's. Mas no caso aqui nós estamos vendo este bicho, o tal Foxy Bro, bulinando, né, o irmãozinho mais novo, fazendo, né, um monte de estripulia, zoando e fazendo um monte de palhaçada, dando um susto nele, e é claro que cada noite ia ficando pior. Ela vai ver também até o pai dela trabalhando dentro, né, da pizzaria, ajudando um outro funcionário a se vestir, né, com uma das fantasias do lugar, e a cada nova noite, mais um minigame contando o que a criança chorou
Chorona estava passando até chegar à sua festa de aniversário. E é justamente quando a gente vai começar a quinta noite que a gente vê o que realmente aconteceu com esta criança que ficou chorando e ficou sofrendo na mão do irmão mais velho. É quando o irmão mais velho mais outros bullies acabam fazendo mais gracinha e zoando a criança chorona, que aí vamos fazer então com que a criança dê um grande beijo no Fredbear. E aí o Foxy Bro, junto com os outros bullies, acabam carregando a criança chorona contra a vontade dela e colocando ela na boca do Fredbear. E o resultado disso... E ainda não feliz em deixar essa cena traumática, a gente já ia pra próxima noite enfrentar o Fredbear, o bicho que deu a mordida justamente na cabeça da criança chorona. Fora que outros detalhes que vão acontecendo durante o FNAF 4 é justamente ter easter eggs que tem, sabe, coisa de hospital e aparecendo em alguns lugares, coisas que já davam algum indício de que algum acidente aconteceu ou de que a criança estaria se recuperando na mesa de hospital em algum lugar, ou que o protagonista estaria, né, em algum lugar se recuperando. Completando isso, a gente já tinha praticamente, entre aspas, o primeiro final. Chegando ainda a passar da sexta noite, a gente ainda tinha que enfrentar mais as coisas ruins e vinha ainda o Fredbear novamente atacando a gente, nas 4 da manhã. Enfrentando ainda nessa sexta noite, a gente ainda tinha mais esse minigame vendo a criança chorona com a pelúcia que acompanhou ela durante essa jornada toda, que, bom, essa pelúcia vai ser muito importante pro Cecil Location, mas esse pelucinha do Fredbear acaba tentando conversar com a criança, falando que a gente ainda é tudo amigo e que eu vou te colocar tudo junto, I will put you back together, ou eu, melhor dizendo, eu vou te remontar, ou eu vou te reconstruir, algo desse tipo. Então a galera já tava tipo, pô, beleza, a gente tá em 83, é justamente as origens de Five Nights at Freddy's, o que mais poderia ter dentro desse jogo? O que mais a gente poderia falar a respeito? Bem, se você for pra noite 7 e terminar a noite 7 enfrentando o Nightmare, que é o bicho todo mais bizarro, assustador e incrível e louco, nós ainda tínhamos a caixa. Sim, eu tenho que mencionar a caixa, porque se ela não foi um dos maiores mistérios ou o maior mistério de FNAF, eu tenho quase certeza que teve muita discussão a respeito disso ao longo dos anos. Por mais que a gente já saiba a resposta dela, ela não é nada satisfatória, mas justamente ali em 2015, o próprio Scott Calton já tinha dado uma pista falando, olha, algumas coisas é melhor a gente deixar pra lá. Pois talvez pode ser que o Scott Calton já estava pensando em dar a resposta de tudo o que aconteceu em Five Nights at Freddy's. Meio estranho, meio complicado, mas entendível ele querer deixar essa resposta no ar, porque pode ser que se a resposta fosse dada, não seria satisfatória, porque quando a gente viu agora nos 10 anos a resposta da caixa, ela não foi satisfatória mesmo. E eu sei que se você tiver curioso para saber o que tem dentro da caixa, pois é, nem o próprio Scott Calton sabe. É o quê? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Bom, ele talvez tinha alguma ideia, ele admite que ele tinha uma ideia no passado para essa tal dessa caixa, mas enfim, ele acabou descartando ou ele acabou não seguindo para esse lado. E agora, como se passou 9 anos da caixa do FNAF 4, meio que ficou pra lá. Ficou, né, um produto do que rolou ali no FNAF 4 e ficou por isso mesmo. Mas agora no FNAF 4 tivemos a volta do modo, né, extremo, que era o modo /20, e ainda tinha o modo da 8ª noite, que era tudo /20, e o modo cego, um novo modo que você agora não tinha noção de nada e você tinha que só depender do som pra tudo, com todos os animatrônicos numa dificuldade absurda. Então esse FNAF tinha tudo praticamente que a galera gostou. Os minigames que eram bem legais, por mais que não eram secretos e tudo mais, eles estavam bem na cara do FNAF 2, que a gente, tipo, descobria aleatoriamente, mas aqui tinha meio que fixado, ó, cada noite você vai começar com o minigame e depois a gente vai ter, né, o jogo mesmo. O que foi bem legal de ver, né, o FNAF 3 já tinha isso e o FNAF 4 manteve, né, os minigames. Outra coisa que foi bem legal é que tivemos, né, a volta do modo extremo, o modo mais difícil, e não era igual o modo agressivo do FNAF 3, fora que o jogo tava bem mais desafiador justamente pelo modo cego. E é claro, eu tenho que mencionar pra vocês que tivemos a DLC, que foi justamente lançada no Halloween, em comemoração, né, que o Scott já tinha falado que ia lançar e tudo mais, e FNAF completava 1 aninho de vida. Olha que bonitinho, FNAF ainda era um neném nessa época e tinha pouquíssimas coisas acontecendo. Mas no update de Halloween tivemos Night Marione, Jack Chica, Jack Bonnie e Nightmare Mango, trocando, né, os animatrônicos principais, e também o
o Nightmare Balloon Boy vai substituir o Plush Trap. O único que não é substituído é o Nightmare Freddy, talvez porque o Scott Calton não pensou em nenhum bicho, ou deixou do jeito que tava porque era mais legal. E que nem eu falei pra vocês, o modo cego veio justamente na parte do Halloween, que deixou o jogo ainda mais difícil do que ele já era. Então, tecnicamente falando, Five Nights at Freddy's 4, sim, é um excelente FNAF, eu acho que é um dos melhores que a franquia já teve até hoje. Justamente porque mostrou que Five Nights at Freddy's conseguia ser muito assustador e também mais difícil do que nunca. E é claro, com parte da história foi justamente entregue muita coisa legal e muita coisa que ia responder depois no futuro. E também ainda deixava vários mistérios em aberto. E também o próprio teaser do Scott Games tinha lá falando The End, obrigado por ter jogado, que maravilhoso. Mas se você clareava a imagem de novo, será que era o fim? Será que FNAF 4 era o último da franquia mesmo? Enfim, só o tempo ia dizer. Mas é isso, pessoas, isso é praticamente nostalgia do FNAF 4. Pô, ele é um excelente jogo, não tem nem como falar, pra mim um dos melhores FNAFs já feitos. É um dos poucos FNAFs que eu ainda lembro que se eu for querer jogar, eu ainda fico com cagaço de jogar, sabe? Os outros pra mim já são bem mais tranquilos, o 1, 2 e o 3, pelo menos se a gente for comparar até o 4. O 4, mesmo até pensando nos outros, eu ainda consigo sentir aquele frio na espinha de ver os Nightmares e tudo mais. Gostaria que FNAF tivesse mais desses jogos, né? Que nem agora tivemos no Into the Pit, que foi bem legal. E talvez The Joy of Creation tá trazendo essa pegada, né, de pesadelos e tudo mais. E você, o que você acha do FNAF 4? Lembrando que agora nós vamos caminhar para FNAF World. Sim, eu vou ter que fazer um vídeo resumindo FNAF World. Não vai ser nada fácil. Mas eu espero que vocês estejam aqui para ver. E muito obrigado por ter assistido. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.